Oi, bom dia. Eu sou a Liana e eu vou apresentar hoje a entrega final do segundo trabalho do Projeto Visual 2, que é o redesign de documento. Então, sobre a conceituação, o meu objetivo era atualizar o contrato de prestação de serviços da educação escolar de um colégio, então pensando em trazer maior acessibilidade, facilitando a legibilidade para todas as idades através de uma leitura simples e objetiva. A relevância disso é que o contrato acessível, ele dá benefícios tanto aos pais quanto aos responsáveis. Então, aos pais, ela garante maior atendimento, tornando mais aptos para tomar decisões, e a escola traz segurança e amparo legal. A justificativa é que eu conversei com os meus pais e eles falaram que tiveram por muitos anos dificuldade de compreensão e de leitura desse contrato, por falta de clareza da organização das informações e por ter letras muito pequenas. Então, através disso, o usuário típico do meu documento são pais e responsáveis de alunos do ensino médio, a faixa etária variante entre 40 e 60 anos, com faixa de renda média ou média alta. O público-alvo costuma se preocupar com a qualidade de ensino dos filhos e sempre busca garantias para ter uma boa educação. O suporte desse documento, então, são laudas impressas de papel em ambos os lados. O conceito, eu quis montar ele em cima de acessibilidade, confiança e transparência, pensando que o documento deve ser acessível para todos os públicos, a diagramação deve transmitir confiança e as informações sempre devem ser claras e transparentes. Aqui eu tenho um moodboard pensando no ambiente escolar e pensando na realidade de uso desse documento. Sobre a pesquisa realizada, primeiramente eu fiz uma entrevista que foi realizada com 2 usuários, então com os meus pais, abordando 7 tópicos discutidos por cerca de 20 minutos. Então, o questionário que eu apliquei, no qual foi baseada a entrevista, teve essas perguntas. E as percepções foram bem similares. Ambos já assinaram contratos de educação escolar, possuem percepções negativas sobre esses documentos, quando recebem contratos costumam ler atentamente mais de uma vez, lembram de ter tido tempo para avaliar e assinar posteriormente somente esse contrato, consideram mais importantes as informações de valor, forma de pagamento e penalidades, por exemplo, por falta de pagamento, se sentiram resignados ou inseguros ao fazer a leitura e a assinatura desse contrato, e criticaram a ausência de hierarquia de informações, letras pequenas e linguagem confusa, como o uso de termos técnicos. Então, analisando similares, eu cheguei à conclusão que a maioria é bem similar ao meu contrato, então não teve muitas informações ou muitas ideias que eu pudesse me basear, mas fazer uma análise do que não fazer, então uso de fonte pouco legível, falta de espaçamento entre os itens, algumas coisas interessantes como o uso de tabelas numéricas e também o uso de títulos que o meu carece. Então, através disso eu montei um cenário de uso, onde comumente o usuário possui tempo de ler, reler e avaliar o contrato com calma, mas a falta de diagramação, a falta de design e a linguagem técnica dos termos acaba por tornar essa uma experiência estressante, mesmo com o tempo prolongado para assinatura. Então, eu fiz um levantamento de hipóteses através do ensaio de interação. Eu elenquei os itens de maior interesse e importância do contrato, desenvolvi um roteiro e apliquei enquanto cronometrava o tempo de execução de cada etapa do roteiro. Então, esse aqui é o roteiro e esses foram os resultados. No teste realizado com a primeira pessoa, teve alguns pontos interessantes de notar, que foi tempos prolongados de demora para identificar o local de pagamento, para identificar a parte de obrigações, prazo de desistência, e também as cláusulas de rescisão, então muito por causa da falta de titulação, e também sobre a dificuldade em identificar os documentos laterais que deveriam ser solicitados, nos quais tu acaba concordando quando assina o contrato. Na parte B, então, mesmos problemas com o valor de multa, com as obrigações, e, novamente, aqui teve uma desistência sobre achar esses documentos. Então, realmente, isso era uma coisa, eram as cláusulas 1, 2 e 3, e realmente foi muito difícil, foi bem estressante para meu pai e para minha mãe acharem esses documentos. Então, as opiniões foram que os documentos são subentendidos, não têm destaque, e eles deveriam ter importância porque eles falam justamente sobre a pedagogia do colégio, que é uma parte muito importante para os pais. E que o contrato é muito amontoado e ele tem poucos termos que chamam a atenção, então ambos se sentiram extremamente estressados e maus durante o teste. As conclusões, então, é que há dificuldade para identificar o valor de multa por inadimplência, dados do contratante contratada e local de pagamento. Houve desistência ou muito tempo gasto para identificar que o contrato solicitava a aprovação de outros 3 documentos, e bastante dificuldade de localização das obrigações, caso de inadimplência, prazo de desistência e cláusulas de rescisão do contrato. Então, sobre a resolução. Primeiramente, eu identifiquei os pontos de maior dificuldade de leitura dentro do contrato. Então, esse aqui é o contrato, vocês podem ver que ele é realmente muito difícil de ler, ele realmente tem uma fonte muito ruim de ler, principalmente com a letra pequena. Então, ele tem dados confusos e sem espaçamento no início, tem cláusulas de início sem destaque, então fica difícil identificar
quando terminaram os dados e quando começam as cláusulas, e ele tem valor de preço destacado, mas os outros valores, por exemplo, a anuidade ou valores de multa, não estão destacados, somente o valor da parcela. Ele também tem uma ausência de títulos, então achar e identificar as partes do contrato fica bem mais difícil. Então, a proposta seria organizar e separar os dados iniciais, dar destaque a cláusulas e documentos requeridos, usar símbolos e abreviações quando possível, por exemplo, abreviação de parágrafo, trocar a nomenclatura de contratante por responsável, contratada por escola, pensando no entendimento e facilitando um pouco essa linguagem técnica, destacar todos os dados de preço igualmente, incluindo os meios de pagamento e a multa, e titular as cláusulas agrupando-as por assunto. Então, agora mostrando o resultado. Esse foi o resultado, o contrato subiu de 2 páginas para 4 páginas, mas foi um resultado muito bem-vindo, assim. Eu sinto que ele tá bem mais acessível de ler, ele tá com espaçamento, ele tá com identificação fácil. Então, o que eu busquei fazer foi, primeiramente, organizar os dados do contratante e do contratado na primeira parte, para facilitar a identificação e conferência dos dados também. Usei os títulos, então, uso de pesos para destaque também, para chamar a atenção do leitor nos pontos que merecem mais atenção. Exposição visual das cláusulas, então, para resolver essa demora de identificação e para facilitar a identificação de que há 3 documentos que precisam ser aprovados junto com o contrato. Também um resumo dos dados, então, sobre preços, colocando igualmente peso o valor da unidade, do pagamento, o local de pagamento, a data limite e a multa em caso de inadimplência. A paginação para controle, então, identificando qual página está e quantas páginas faltam. Então, também uso de elementos de separação, para facilitar a identificação de quando o contrato começa ou termina. E a área de assinatura também, com bom espaçamento, para não ter nenhuma dificuldade na hora de assinar. Aí, por fim, eu fiz uma validação com o usuário, que foi extremamente positiva, então os tempos diminuíram drasticamente, principalmente do local de pagamento, do valor da multa, dos documentos, então que agora ficaram bem acessíveis, e da identificação de obrigações, prazos e também da rescisão do contrato. O depoimento, então, foi que ficou mais tranquilo, fiquei menos ansiosa, que os títulos ajudaram a separar as ideias e voltar no documento como quiser, que quando precisa reler algumas cláusulas, também fica mais tranquilo achar e identificar. O uso da grito chama e enfatiza os pontos que precisam ser relidos com mais atenção. E pela primeira vez, então, ela falou que se sentiu tranquila lendo um documento. E é isso. Obrigada.